Salmo de número 145, verso 1 até o verso 7. Diz assim, ó: E eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, bendirei o teu santo nome pelo século dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza é inescrutável. Olha o que o verso 4 diz: Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração anunciará as suas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da sua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e vão cantar a sua justiça. Isso aqui é maravilhoso, porque é um dos salmos que Davi canta, que Davi traz para as nossas vidas, que traz uma característica muito, muito linda. Ele mistura alguns adjetivos e qualidades que ele tem de Deus, que serão entoadas por ele, com qualidades de Deus que serão proclamadas no futuro. A grandiosidade de Deus para Davi, ela é tão maravilhosa, que ele está dizendo assim, olha, é impossível eu não reconhecê-la hoje, e é impossível que nas próximas gerações alguém não reconheça a mesma coisa ou algo ainda maior do que aquilo que eu reconheço hoje, porque a grandeza do Senhor é inescrutável, a bondade dele é grandiosa, e é tão grande que eu falo hoje, falei ontem, e não sei se serei eu, mas falarão amanhã. Tamanha a sua grandiosidade. Davi é um exímio adorador. Nós sabemos da grande característica de adorador que ele tem. Dos 150 salmos que existem na Bíblia, 73 ou 74, alguns duvidam da autoria de um deles, mas são de autoria de Davi. Pelo menos 73 são de autoria exclusiva de Davi. O próprio Davi que o escreveu. A gente vai ver que os salmos, a junção, a união de todos os 150 salmos, é algo preparado especificamente para adorar a Deus. Mas preste bastante atenção aqui. As pessoas às vezes não percebem que os salmos eles são divididos em 5. Houve um propósito do povo judeu em fazer isso. Qual era o propósito do povo judeu? Deus nos deu a sua lei, a Torá, aquilo que para nós são os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Em retribuição às leis que o Senhor nos deu para que possamos estar nos seus caminhos, vamos criar no mínimo 5 livros de cânticos de adoração ao Senhor. O primeiro livro é dos Salmos 1 ao Salmos 41. O segundo livro é dos Salmos 42 ao Salmo 72. O terceiro livro é do Salmo 73 ao 89. O quarto do 90 ao 106. E o quinto do 107 ao 150. O primeiro salmo inteiro, o primeiro conjunto de salmos inteiro, do Salmo 1 ao Salmo 41, é todo ele escrito por Davi. Se você for ver, todos os salmos do 1 ao 41 foram de escritura do próprio Davi. E por que eu estou dizendo tudo isso? Sendo que nem é fruto disso a minha mensagem aqui nessa noite. É para que nós possamos entender o quanto que Davi honrava adorar ao Senhor. Alguns vão dizer que mais ou menos metade dos salmos escritos por Davi foi antes de rei. E a outra metade foi escrita especificamente quando ele estava no trono. Isso a gente não temos ao certo. Mas o que é certo é que Davi era um exímio adorador ao Senhor, que entregava a Deus
cânticos de louvor, de honra e de exaltação ao nome santo do Senhor. Deu para entender isso aqui? Diga amém. Glória a Deus. Dito isso, eu quero parar nessa conversa. Eu quero levar você para outro ambiente onde o Senhor Deus tem me levado. E esse ambiente é um ambiente onde demonstra 3 fases da vida de Davi. E em cada fase da vida de Davi, irmão Carlos, um objeto, um utensílio é referencial nessa fase da vida. Davi passa por pelo menos 3 períodos, fases, períodos de tempo propriamente dito. E em cada um desses períodos de tempo, Davi revela um objeto, que é fruto de, nesse período de tempo, aquilo que será a função de Davi dentro desse tempo. Deu para os irmãos entenderem isso aqui? Eu preciso que vocês entendam isso. Dentre 3 períodos de tempo da vida de Davi, em cada um dos períodos de tempo, ele utilizou um utensílio ou ferramenta em específico que evidenciou a sua função, o seu propósito e o seu chamado dentro daquele período de tempo. É sobre isso que eu quero tratar com os irmãos. O primeiro período de tempo da vida de Davi é o período de tempo do pastoreio. Na primeira fase da vida de Davi, por volta da sua adolescência e início de juventude, até os seus propriamente dito 16, 17 anos de idade, Davi vive o seu primeiro período, a sua primeira fase, a fase do pastoreio. Ele está sendo enviado pelo seu pai para cuidar de algumas ovelhas malhadas. Ele não fica propriamente dito o maior período da vida dentro de casa, mas ele fica no maior período desse tempo no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Qual é o utensílio que Davi evidencia neste período? É o utensílio chamado cajado. Durante o primeiro período, a primeira fase da vida de Davi, Davi é evidenciado pelo cajado que ele põe nas suas mãos. Esse cajado é o responsável por conduzir as ovelhas do seu pai, desde o pasto até o ambiente de descanso, desde o ambiente de descanso até o ambiente de pasto. Esse cajado é o responsável por direcionar a rota das ovelhas do pai. Por que eu estou dizendo isso? Porque a primeira fase da vida de Davi é a primeira fase do cajado, do pastoreio, é a primeira fase na onde ele está trabalhando propriamente dito. Ele está exercendo uma função de trabalhador, uma função que na época era muito famosa: pastor de ovelhas, cuidador de ovelhas. Por que eu estou trazendo essa palavra para o meio, para o teu coração? Porque é no período aonde Davi tem um cajado na mão, é no período aonde Davi está exercendo a função do pastoreio, sendo um trabalhador, que Deus decide mandar um homem ir lá na casa dele para ungí-lo a rei. A história de Davi não inicia com Davi em um período de grandiosidade da sua vida, mas inicia por um período onde Davi é anônimo, mas não está paralisado. É anônimo, mas não está de qualquer jeito. É anônimo, mas não está jogado às traças sem nada a fazer. Davi tem uma função, Davi tem um utensílio que demonstra que ele é trabalhador. Por que eu estou trazendo essa mensagem aqui, irmãos? Porque na nossa trajetória como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, em alguns momentos da nossa vida, serão evidenciados na nossa vida alguns utensílios que não estão condizendo com o propósito de Deus na nossa vida. Mas o que nós temos que entender é: se o Senhor nos chama, se o Senhor nos escolhe,
Se o Senhor nos seleciona, pode ficar tranquilo que Ele sabe a fase que nós estamos vivendo, Ele sabe o tipo de ferramenta que nós estamos usando, e Ele permite que nós permanecemos neste lugar, porque todo lugar que Deus nos permite estar, serve como um lugar de ensino para as nossas vidas. Eu posso liberar uma palavra de Deus na sua vida aqui nessa noite? A palavra de Deus na sua vida aqui nessa noite é: fica tranquilo, porque por mais que o período de pastoreio lá no pasto escanteado não seja muito glamuroso, nesse período o Senhor nunca deixou de ver um propósito que havia na sua vida. Ele nunca deixou de ver um propósito que Ele havia de fazer na tua vida. E eu trago essa palavra de Deus para o meu e para o teu coração. O Senhor sabe o porquê você, mesmo depois de ser ungido, precisa voltar para o pasto. Você, mesmo depois de ser ungido, precisa voltar a continuar com o cajado na mão. Sabe por quê? Porque de nada adianta sermos selecionados para o Senhor e sermos colocados no ápice da onde Ele nos quer, e nós não sabermos utilizar coisas básicas que servem para nos conduzir no caminho correto. O que nós aprendemos no pastoreio de Davi ele sabia que precisava conduzir as ovelhas através do cajado, que ele precisava corrigir às vezes ela, mas principalmente que ele precisava direcionar a rota de descanso das ovelhas era ele quem dava, a rota de descanso e de alimento das ovelhas era ele quem dava, a rota para retornar para o ambiente onde eles estavam seguros enquanto dormia, era ele quem dava. Aí é por isso que lá na frente, lá no Salmos 23, o salmista Davi, ele vai cantar dizendo: olha, o Senhor é o meu pastor. Ele está cantando algo que ele sabe verdadeiramente o que é. Quando o Senhor nos permite permanecer no pasto, mesmo já tendo nos selecionado, nos escolhido e nos ungido, é porque Ele sabe que algo nós precisamos aprender, enquanto ainda estamos empunhando a ferramenta do cajado na mão. Eu trago essa palavra para o meu e para o teu coração aqui nessa noite. Não despreze as primeiras fases. A palavra do Senhor diz que o teu princípio poderá ter sido até pequeno, mas o teu último estágio, este crescerá ao extremo. Eu trago essa palavra do Senhor para o meu e para o teu coração. Não despreze a primeira fase. Não despreze as fases que você está deixando às vezes de lado. Qual é o segundo período, pastor, na vida de Davi? O segundo período da vida de Davi começa quando ele transiciona do pasto para outro lugar. Ele vai levar as marmitas dos seus irmãos, e quando ele chega lá, Esther, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vê por 40 dias o gigante Golias, fazendo o quê? Afligindo o povo de Israel. E quando ele faz isso, irmão Carlos, a Bíblia Sagrada fala que Davi não suporta ver isso, e por não suportar ver isso, Davi, ele entra na guerra. A partir de agora, o período de Davi não é mais um período de pasto. A partir de agora, o período de Davi é um período de guerra. A partir de agora, o utensílio de Davi não é mais propriamente dito um cajado, mas a partir de agora, o utensílio de Davi passa a ser uma espada. Porque no primeiro período, Davi usava um cajado que fazia com que houvesse condução das ovelhas. Mas agora, não é período mais de conduzir ninguém a lugar nenhum. Agora, o período é de entrar em guerra. Existem muitas pessoas que, por estarem em um período de condução do Senhor, ou conduzindo ou sendo conduzido, não percebem quando transicionaram para a fase da guerra. E qual é o problema? Chega no período da guerra e faz que nem os irmãos de Davi, sentam no arraial, ouvindo a afronta e não decidem se levantar. Mas o que a palavra do Senhor vai dizer é: Davi decide reconhecer, o período de cajado já passou. Agora o Senhor, Ele não me quer como pastor de ovelhas. Agora o Senhor, Ele me quer como soldado.
Eu venho liberar uma palavra de Deus sobre o meu e sobre o teu coração. Tem horas que você precisa reconhecer que já não está mais em um ambiente tradicional aonde o Pai te pôs, mas você está em um ambiente de guerra aonde o inimigo te afronta. Mas o que o Pai coloca no meu coração para me dizer é: do mesmo jeito que eu cuidei de ti quando estava lá no pasto, eu cuido de você quando estiveres no campo de batalha. Eu não te chamei para neste período abaixar a cabeça e se encurvar. Eu te chamei para neste período se posicionar como guerreiro, se posicionar como soldado, se posicionar para a peleja, empunhar da ferramenta que eu te dou e ir para a peleja. Sabe qual que é o problema? Nem sempre as primeiras pelejas são em causa própria. Às vezes as primeiras pelejas são em causa daquilo que nós acreditamos. A primeira peleja de Davi não foi para defender o pai. A primeira peleja de Davi não foi para defender, propriamente dito, alguma condição financeira. A primeira peleja de Davi como soldado de Israel foi para defender a cidade. Alguns vão dizer que sim, mas eu acredito que não. Por quê? Porque o gigante Golias não estava afrontando apenas a cidade. Ele começou a afrontar o Deus de Israel. E ele começou a dizer: se não tiver homem aí, a cidade de vocês e o Deus de vocês é fraco. Quando isso acontece, ele chega e fala: quem é esse camarada, esse incircunciso filisteus, que está falando do Deus vivo e poderoso? Sabe o que é isso, irmão Carlos? Isso aqui é Davi reconhecendo: essa peleja aqui não é em meu nome, essa peleja aqui é em nome do Deus que eu sirvo. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem muita gente que está sentado na beira do arraial da guerra, só achando: esse tipo de peleja eu não devo entrar, esse tipo de guerra eu não devo entrar, esse tipo de afronta não é comigo, esse tipo de coisa não é comigo. O que mais tem são pessoas que olham para alguns tipos de afronta e vão querer acreditar essa afronta a outras pessoas que, quem sabe, aparentemente são mais capacitados. Mas o que o Senhor Deus coloca no meu coração é: tem peleja que você vai entrar que não é para defender a si próprio, que não é pela sua casa, que não é pela sua vida em si, propriamente dito, mas é pelo propósito de Deus e pelo chamado de Deus na sua vida. Tem muita gente, tem muito Davi que não está indo para o campo de peleja só porque está reconhecendo que alguns tipos de peleja, quem tem que pelejar é o Senhor. Mas o que o Senhor coloca no meu coração para mim dizer é: está na hora de você se posicionar como um soldado de Deus, que está 100% disposto a ir para o campo de batalha, a pelejar especificamente para poder dizer: o Deus que eu sirvo é maior, o Deus que eu sirvo é melhor do que toda e qualquer afronta que você venha. É graças a isso, irmãos, que tem ficado difícil nós nos posicionarmos como servos de Deus. Sabe por quê? Os servos de Deus propriamente dito se escondem, se amedrontam e não revelam o caráter de Deus que tem. Qual é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso, irmãos, é os que se dizem crente por aí afora, muitos estão passando vergonha, mas pior do que tudo isso, envergonhando o Evangelho de Cristo. Muitos israelitas estão sentados no campo de batalha, todo paramentado, demonstrando ser alguém que tem capacidade para lutar, demonstrando ser alguém que defende a fé, que defende a Cristo, mas que na verdade, nada disso fazem. E o que o Senhor Deus coloca no meu coração para me trazer ao meu e ao teu coração aqui nessa noite é: em nome de Jesus, empunha a espada e decida viver em plenitude, defendendo o Evangelho de Cristo. Eu quero aplicar isso daqui, irmãos, ao nosso caráter cristão. Por causa dos crentes que não têm caráter lá fora, lá no mundo, por causa deles, o nome de Cristo tem sido vilipendiado, o nome de Cristo tem virado chacota. E sabe qual que é o problema? O problema é que os Davi está sentando no campo de batalha. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós precisamos revelar o caráter que temos na escola, na faculdade,
no ônibus, em todos os lugares. Nós precisamos revelar o caráter que temos. Por quê? Porque nós temos que reconhecer que as nossas ações revelam o poderoso Deus que nós servimos. Essa é a segunda fase. A fase onde ele tem uma espada na mão e ele guerreia. É uma fase onde ele demora muitos anos da sua vida. É uma fase onde ele é lembrado como um grande soldado, como um grande general, irmão Carlos, como uma pessoa que sabia pelejar. E aí entra a terceira fase da vida de Davi. A fase onde ele é rei. Primeira fase, ele é pastor de ovelhas e tem um cajado na mão. Segunda fase, ele é guerreiro e tem uma espada na mão. A terceira fase é evidenciada por ele ser rei e ter uma coroa na sua cabeça. Só que aí agora entra um período da vida de Davi que nós reconhecemos como um período que todos os crentes de hoje querem estar. Se eu for perguntar, depois de falar para vocês esses 3 períodos de vida, qual é o período que você quer estar? Eu tenho certeza que todos gostariam de estar no período de ser rei. Por quê? Porque é o período da honra. É o período da coroação. É o período que pela primeira vez a evidência do utensílio que está na sua mão não tem função. Não é um cajado que conduz, não é uma espada que golpeia, mas é apenas uma coroa que demonstra um caráter, mas principalmente que demonstra uma posição grandiosa. Todos querem estar no período da coroação, no período da honra, no período onde tem algo para se evidenciar. Todos querem estar no período do reinado de Davi. Todos querem ser como o Davi, que chegou em um momento da sua vida que já não tem mais utensílio na mão, mas só tem algo na sua cabeça que evidencia a grandiosidade de Deus, sim, mas que evidencia a posição que ele tem e a posição que ele está. O problema é que a maioria dos servos de Deus, homens e mulheres de Deus, querem estar no período do reinado, no período da honra, esquecendo-se dos utensílios lá de trás, esquecendo daquilo que se tem lá atrás, e esquecendo verdadeiramente que o Senhor Deus, Ele quer algo muito maior das nossas vidas. E eu estou trazendo essa palavra porque o que o Senhor Deus tem colocado ao meu coração, e fortemente ao meu coração, com essa mensagem é: cuidado, se de tudo na vida o que mais você quer é receber de Deus uma coroa, que é só para mostrar que tem, um período de honra, que é só para vivenciar algo que é. Ah, pastor, mas o período de honra da vida de Davi é um período que revela tudo aquilo que ele vivenciou nos 2 últimos. Sim, concordo. E é sobre isso que eu quero pregar aqui nessa noite. Sobre a nossa característica de que nós devemos esperar o tempo certo de Deus para receber a honra, o milagre, a providência ou aquilo que Ele tem para nos oferecer. Mas o que nós temos que entender é: no tempo certo Ele nos dará a coroa. Enquanto isso, use a espada. O que mais existe nos dias de hoje são pessoas que ainda no tempo da espada, ainda no tempo da condução do cajado, estão querendo ser honrados pelo Senhor, estão querendo receber algo de Deus, estão querendo receber coisas grandiosas do Pai, mas o que o Senhor Deus coloca no meu coração para me dizer é: só que você, nos outros períodos iniciais, você não passou por eles, você pulou por eles. A mensagem do Senhor para os nossos corações aqui nessa noite é: eu tenho um período de honra sobre a sua vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus tem um período de honra para a vida dos seus irmãos. Só que o que a gente tem que entender é: os maiores pecados de Davi foram cometidos em que período, Lucas? Os maiores erros de Davi foram cometidos em que período? Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Eles foram cometidos no período de honra. É porque no período de honra, o utensílio que evidencia o período não é usado.
Só que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa grandiosa que tem me deixado maravilhado, desde o dia que eu preguei aqui sobre a tenda de Davi. Desde aquele dia que eu preguei numa segunda-feira aqui sobre a tenda de Davi, o Senhor Deus tem me incomodado isso daqui. E Ele tem colocado isso forte no meu coração. E só hoje que eu peguei a caneta, peguei o papel e falei: Deus, me mostra, eu quero ver isso aqui. E foi o que o Senhor me mostrou. Primeiro período, um cajado. Segundo período, uma espada. Terceiro período, uma coroa. E o que é interessante aqui, irmãos, é que no período da coroa, no período da honra, Davi não tem nenhum utensílio de guerra. Davi não tem nenhum utensílio de condução. Mas o incrível é que Davi começa a demonstrar a Jéssica um utensílio que ele usou em todo o período da sua vida. Aí agora eu quero que você preste bastante atenção. Vocês lembram de toda aquela introdução que eu trouxe para vocês? Do tanto de salmos que Davi criou, do tanto de coisa que Davi fez, do tanto de cântico que Davi fez. Vocês lembram, né? 73 ou 74 salmos. Que foi nesse período propriamente dito que eles começaram a unir os cânticos para poder entregar de adoração a Deus. Vocês vão ver que Davi, ele escreve mais da metade dos cânticos. E sabe o que é isso aqui? O que isso aqui, Esther, é nada mais, nada menos que Davi evidenciando outro utensílio. Que utensílio, pastor? A harpa. A mensagem que o Senhor Deus colocou no meu coração aqui nessa noite é sobre isso. É sobre aonde está a harpa que o Senhor Deus nos deu. Aonde está o nosso utensílio que Deus quer ver sendo evidenciado, que é o utensílio da adoração. Pastor, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque no período do reinado de Davi, ele não tinha utensílio nenhum que evidenciava uma condição de ele fazer algo. Então foi no período do reinado de Davi, que segundo a tradição judaica, que mais reconheceu-se Davi como um cantor. Que mais reconheceu-se Davi como um adorador. Que mais reconheceu-se Davi como exímio escritor de cânticos ao Senhor. Foi no período do reinado. Sabe o que é interessante, irmão Carlos? Eu estou pregando tudo isso para fazer essa aplicação final ao coração de vocês. Sabe o que é interessante, irmão Carlos? Enquanto ele tinha cajado, ele tinha harpa. É a Bíblia que diz que enquanto ele cuidava das ovelhas, ele salmodiava cânticos ao Senhor. Enquanto estava no período de guerra, ele também tinha harpa. Sabe por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que quando ele já era chefe do exército e pelejava com Saul, Saul estava com alguns espíritos malignos o atormentando, e quem é que chamavam para cantar um hino e tirar um pouquinho da tormenta que estava na vida de Saul? O Davi, com a harpa. Pastor, o que é que você está querendo falar? Aonde é que você quer chegar com essa mensagem? Eu já cheguei aonde eu queria. Nós temos que entender uma coisa, Alex. As nossas ferramentas naturais serão usadas por Deus para vencermos as fases e os períodos naturais de cada momento da nossa vida. Só que o fato de termos cajado na mão não significa que devemos esquecer da harpa. O fato de termos espada na mão não significa que nós devemos esquecer da harpa. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que Deus vai colocar uma coroa na tua cabeça. E que você não vai precisar mais pelejar com absolutamente nada. E a única coisa que Ele quer evidenciar neste período, não é a evidência da coroa que está em ti, mas é a evidência da harpa que está na sua mão. Pastor, o que é que você está querendo dizer com isso? Tem muito crente que esquece que na condição de homem de Deus e de mulher de Deus, ele é servo de Deus. Ele é adorador. Ele é uma pessoa condicionada a entregar uma adoração verdadeira a Deus.
E o que mais acontece nos dias de hoje são exímios guerreiros, que são homens de Deus na peleja, vencem batalha dia e noite, mas não adoram ao Senhor por causa de suas dificuldades. Mas não entregam adoração ao Senhor por causa dos seus problemas. Davi estava no campo pastoreando ovelhas, e enquanto isso ele fazia, esquecido, escanteado, deixado de lado, inclusive pela família, uma coisa ele não se esquecia: eu tenho que louvar ao rei. Davi passou a virar um soldado, vencendo a sua primeira peleja, uma peleja a qual 40 dias estava sem nenhum homem vencer e ter coragem de vencer. Mas quando ele vira soldado, ele não esquece: eu sou adorador do rei. Sabe o que é bonito aqui, Wellington? O que é bonito é que Deus não coloca coroa na cabeça de quem não sabe usar harpa durante os outros períodos. Sabe por quê? A coroa, ela demonstra honra, só que ela dá ociosidade. E é por isso que tem muita gente que quando recebe a coroa na cabeça, acha que a coroa na cabeça é quesito de autoridade para fazer sabe o quê? Para pecar. Para converter coisas ruins na presença do Senhor. Olha as primeiras ações de Davi. Opa, gostei daquela mulher, eu tenho coroa. Eu cheguei em um ponto, Wellington, que eu posso fazer o que eu... Só que a gente tem que entender como homens e mulheres de Deus, devemos reconhecer que a nossa posição como servo, adorador ao Senhor, não pode ser esquecida. É por isso que na hora que ele percebe que ele peca, ele rasga as suas vestes e ele vai entregar uma verdadeira adoração ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele reconhece: eu dei poder demais a algo que não deveria me causar algum tipo de ociosidade. Sabe o que Deus me manda dizer aqui nessa noite? Vai chegar um tempo onde a honra vai estar sobre você e você nem vai reconhecer que tem ela. Sabe por quê? Porque haverá um privilégio da tua parte em entregar cânticos ao Senhor a um certo ponto de que você nem reconhecerá que há uma honra sobre a tua vida. Eu estou trazendo essa palavra para que você entenda, pelo amor de Deus. Deus não quer colocar ninguém em posição de honra que não entregue a Ele a verdadeira adoração no período da guerra ou no período do conhecimento e do andar. Eu estou trazendo essa palavra de Deus para o meu e para o teu coração, para você entender. Pelo amor de Deus, irmãos, entendam, papai quer de você um verdadeiro adorador em todo um momento, em todo um tempo. Não deixe para entregar uma verdadeira adoração ao Senhor apenas em um período em específico, em um dia em específico ou em um momento em específico. Sabe por quê? Às vezes você ainda está apenas com a espada na mão, porque você não soube conciliar, pelejar as suas pelejas e adorar ao rei que você tem que adorar. Se você não sabe conciliar a sua função como guerreiro e a sua função como adorador, pode ter certeza que às vezes o período ele vai demorar um pouquinho. Está na hora de você reconhecer, está na hora de você perceber: a minha função como adorador do rei, ela precisa ser evidenciada. Sabe o que é bonito nisso aqui, gente? Eu preciso que vocês entendam isso aqui. Se vocês entenderem isso daqui, do mesmo jeito que eu consegui entender da parte do Senhor, eu tenho certeza que isso vai valer de muito na sua vida. A honra nunca foi para honrar Davi. A coroa, Lucas, nunca foi para evidenciar ele. Nunca foi para mostrar que ele era alguém, para mostrar que ele tinha. Não. A honra sempre foi para mostrar para toda a nação de Israel que havia pessoa que adorava de verdade, independente do ambiente que estava. A gente vai ver que quando a arca chega, a filha do rei Saul, que é que ele estava casada, ela faz o quê? Ela olha e vê ele o quê? Dançando, cantando, salmodiando, que nem todo alegre lá. Só que aí o que a Bíblia Sagrada fala? A Bíblia Sagrada fala que ela renega ele. Naquela nação
era normal os que tinham honra não ter adoração. Os que tinham honra não entregar a Deus o que era de Deus. E eu vou dizer com todas as letras, se você quiser receber, amém. Se você não achar que deve receber, tá bem, do mesmo jeito. Eu sei que isso tem vivenciado, tem sido algo que tem sido marcante na minha vida. Eu não quero estar em uma posição onde as pessoas me vejam pela função que eu estou. Mas eu quero, em todas as funções ou posições que eu estou, revelar a pessoa que sou perante o Senhor. Se o Pai tem um período de honra sobre a sua vida, Ele não tem para evidenciar este período, e nem você para absolutamente ser ninguém. Ele só tem para evidenciar as suas características de verdadeiro e fiel e de adorador ao Senhor que você é. Sabe o que o Senhor Deus coloca no meu coração? Se papai está tirando da sua mão a espada, é porque Ele quer evidenciar, não na sua cabeça a coroa, mas sim nas suas mãos a arma. Eu trago essa mensagem de Deus para o meu e para o teu coração, irmãos. E eu te digo com 100% de certeza e 100% de clareza: a melhor coisa que tem é nós reconhecermos que o Senhor nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em todo o momento, em todo o período. E eu vou dizer de novo, e se você entender essa mensagem, essa palavra sobre a sua vida, eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida por completo. Se você conseguir compreender isso aqui, você vai ver. O Senhor, Ele tem um período de honra para evidenciar a pessoa que você é perante Ele, a pessoa de comunhão que você é perante Ele, a pessoa de intimidade que você é perante Ele. Papai não quer te colocar em um ambiente de honra para mostrar propriamente dita coroa que vai colocar na sua cabeça, mas sim para mostrar a verdadeira mulher de Deus e o verdadeiro homem de Deus que você já tem sido, mesmo enquanto peleja, mesmo enquanto está no pasto. Eu trago essa mensagem para o meu e para o teu coração, dizendo que nós somos essa geração que Davi está se entrelaçando no Salmo 145. Uma geração que ele faz questão de dizer: essa geração vai fazer isso, enquanto eu faço isso. Nós somos a geração que deve honrar ao Senhor em todo o tempo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 145, o texto que nós lemos. E nós vamos ler até o verso de número 21. Porque o meu pedido para você é: seja no pasto, cante isso. Seja no período de guerra, cante isso. Seja nos dias de angústia, cante isso. Seja nos dias de maior afronta do inimigo, cante isso. Seja nos dias de maior dificuldade, cante isso. Seja nos dias de honra e de felicidade, cante isso. Por quê? Porque o Senhor, Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Salmo 145, do verso 1 até o verso 21. Acompanhem comigo na sua Bíblia. Em todo tempo, seja qual for a fase da vida que você está, cante: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelo século dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelo século dos séculos. Grande eu sei que é o Senhor, e muito digno de todo louvor, e a sua grandeza, Senhor, é inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, e a outra geração vai anunciar as suas proezas. E eu falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. Se falarão da força dos teus feitos terríveis, e eu contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor,
sofredor de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as obras, são sobre todos os dias. As tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão do teu poder, para que façam saber os filhos dos homens das tuas grandezas e das tuas proezas, e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é o reino eterno, o teu domínio estende-se para toda geração. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os que estão abatidos. O Senhor de todos esperam em ti, e tu lhe dás o seu mantimento em seu próprio tempo. Abres a mão e satisfazes o desejo de todos os viventes, porque justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo é o Senhor em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos aqueles que invocam o teu nome, de todos os que o invocam de verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, e ouvirá o clamor e o salvará. O Senhor guarda todos os que ama, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca sempre entoará louvor do Senhor, e toda a minha carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. A minha boca, o meu corpo, as minhas ações honram, louvam e exaltam ao Senhor, independente da fase da minha vida, independente da condição que eu vivo, independente se estou ou não em tempo de honra, se estou ou não em tempo de guerra, se estou ou não em tempo de anonimato. Eu decidi honrar e exaltar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia. É isso que o Senhor espera de nós, independente da fase. Honra, adoração. Infelizmente, a geração de hoje tem pedido muito para Deus, um tempo, sem reconhecer a necessidade de permanecer passando no tempo que está. Que o Senhor Deus, Ele continue nos direcionando e nos guiando pela sua bondade, para que, se estamos ou não em algum tempo de dificuldade, possamos resistir, para que no tempo da honra, honremos o nome santo do Senhor. E a pergunta que eu quero deixar para o seu coração, para você, nessa noite, é: aonde está a tua harpa? Aonde está o teu utensílio? Não que revelam que você é um guerreiro e está pelejando. Não que revelam que você é uma mulher forte e está continuando. Não que revelam que você é um homem forte e está prosseguindo mesmo em meio às guerras. Não. Aonde está o teu utensílio que revela o adorador que você é? Faz quanto tempo que você usa ele? Faz quanto tempo que você faz aquilo que o Senhor manda? Saiba com toda certeza, o Senhor requer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Você venha ficar com essa palavra no seu coração. Feche os seus olhos. Quero orar por você. Deus, eu preguei a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Deus. E eu sei, Senhor, que a coisa que a maioria dos teus filhos querem nos dias de hoje é receber de ti o período, o tempo, a fase que são honrados por ti, que são evidenciados por ti, que são evidenciados na sua saúde física, que são evidenciados na sua saúde financeira, que são evidenciados no seu período de condição material. Mas eu sei, Senhor, que quem sabe alguns deles estão com as suas harpas enferrujadas, estão com as suas harpas empoeiradas, escondidas, Senhor, em um ambiente distante, porque nos únicos momentos que estão perante
tua presença não estão para adorar, mas estão para pedir para sobreviver às batalhas, estão para pedir para sobreviver às guerras. Pai, que eles venham através dessa mensagem, Deus, reconhecer que eles precisam ser um exímio adorador, independente do tempo. E eu te peço, Pai, prepara um período de honra sobre a vida dos teus filhos. Período este onde não será evidenciado as materialidades físicas que ele tem, mas período esse onde será evidenciado a grandiosidade daquilo que o Senhor é e principalmente a honra que o Senhor recebe de cada um deles. Que as pessoas olhem para ela, aleluia, olhem para ele e não fiquem admirados com o carro do ano que estão usando, não fiquem admirados com um bom emprego, não fiquem admirados com a bela casa, mas que fiquem admirados com o grande homem de Deus que ele é, com a grande mulher de Deus que ela é. Que as pessoas olhem e falem: olha, essa é uma grande mulher de Deus, que merece ter aquilo que tem, porque percebemos que ela é uma mulher de Deus de verdade. Que isso aconteça com os homens do Senhor, e que em nome de Jesus, todos vejam a coroa, mas que a coroa nunca seja o utensílio que as pessoas prestem atenção em cada um de nós. Que nós sempre evidenciemos as nossas características de adorador verdadeiro perante o Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém.